Boa noite, pessoal. Estamos iniciando a semana 3 do PET 3, aula de Geografia, terceiro ano do ensino médio. Então, hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a concentração fundiária. Então, a estrutura fundiária, né, a gente tem que entender primeiro que é o modo como as propriedades agrárias são distribuídas e organizadas em um determinado país ou espaço. Então, para a gente conhecer uma estrutura fundiária de um país, vai levar em consideração a quantidade, o tamanho e a distribuição social das propriedades rurais dessa área analisada. Então, a estrutura fundiária de um país ou de uma região é também muito influenciada pelo nível dessa concentração fundiária do país. Porque, assim, ó, uma vez que quanto maior for a concentração de terras, menor será a quantidade de propriedades de terras e maior será o tamanho das propriedades existentes. Então, fora isso, né, a distribuição social das terras nos países que há uma grande concentração rural tende a ser mais desigual, porque a parcela mais rica da população vai ter um acesso mais facilitado à terra, enquanto a população mais pobre, na maioria das vezes, né, não vai possuir o acesso à terra e também, né, nem aos meios de produção. Então, na maioria dos países desenvolvidos, as atividades agropecuárias são desenvolvidas em propriedades rurais menores, de uma base familiar, e elas vão ser altamente produtivas e mecanizadas. E vai ser voltada, né, para a produção de alimentos e matéria-prima para abastecer o mercado interno do país. Já nos países subdesenvolvidos, principalmente aqui na América Latina e na África, em virtude de ter uma herança colonial, de ser colônias, vai predominar, né, as plantations, que são as grandes propriedades rurais que produzem monoculturas voltadas para abastecer o mercado internacional. E também há grandes propriedades rurais concentradas nas mãos de poucos proprietários que vai produzir monoculturas para exportação. Assim, né, analisando a estrutura fundiária brasileira, a gente vê que é uma das mais concentradas do mundo, enquanto os minifúndios vão apresentar, né, 70% do total das propriedades rurais, eles vão ocupar uma área de cerca de 11% do espaço agrário. E os latifúndios, grandes extensões de terra, ocupam cerca de 55% da zona rural do país. Então, especialmente nos países subdesenvolvidos, com esse passado colonial, né, a grande concentração fundiária tem ocasionado conflitos entre os grandes proprietários e os camponeses. Então, os trabalhadores que perderam suas terras têm se organizado, né, com movimentos sociais para lutar, né, em prol da reforma agrária, para lutar em prol dessa terra. Então, no entanto, né, a estrutura fundiária de um país só vai se tornar menos desigual quando houver, né, a redistribuição de terras, que pode ser acompanhada, né, de intervenções, que vai visar a permanência dos agricultores nas terras e também garantir, né, a capacidade de promover a própria subsistência. Também além de produzir os excedentes de abastecimento do mercado. Então, pessoal, nós podemos ver, né, um pouquinho sobre a estrutura fundiária, tanto como se dá essa estrutura, né, em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, e também analisar um pouquinho mais do Brasil. Então, agora nós vamos nas atividades da semana 3 do PET 3. Então, vocês vão fazer as questões de 1 a 5.